Oi, gente, bem-vindos. Eu sou a doutora Tati Lemos, médica pediatra, e hoje nós vamos conversar aqui no vídeo a respeito de uma pergunta que tem vindo com alguma frequência nas caixinhas de pergunta lá do Instagram. Eu já tinha anotado esse assunto até para trazer aqui para a gente estar conversando, acabou passando, mas essa semana, quando eu respondi lá, já anotei para a gente conversar sobre isso aqui. A dúvida é se a gente precisa ou não, e até mais, né, se a gente deve ou não usar travesseiros para bebês. Então, eu sei que tem muitas mães aqui que me acompanham, estão gestantes ou estão com um bebê pequeno, fazendo enxoval, e aí já se preocupam com a história do travesseiro antirrefluxo, né, e comprar travesseiro. Qual é a posição das sociedades médicas e qual é a orientação pediátrica a esse respeito? Então, vamos lá. Quando a gente tem um bebezinho menor de 1 ano, especialmente menor de 1 ano, idealmente até 2, a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Associação Americana de Pediatria é que a gente não use travesseiros, né? Pelo risco de esses bebês eles terem dificuldades respiratórias, pelo risco de eles se afogarem. Eu depois vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre esse mecanismo, tá? Mas então a gente, a princípio, né, é orientado a não usar travesseiros no mínimo até 1 ano e de preferência até 2 anos. Quando é que a gente vai usar travesseiro para os nossos bebês? Quando eles têm mais de 1 ano, ali em torno de 1 ano e 2, de 1 a 2 anos, que eles vão passando muitas vezes já do berço para uma caminha, né? Aquelas camas que são montessorianas ou aquelas camas rebaixadinhas que tem a grade, a gente vai tirando. E quando o bebê passa para uma cama, que é um espaço um pouco maior, ou quando esse bebê ele já começa a procurar coisas para apoiar a sua cabeça. Então é comum que a gente tenha lá um bebê de 2 aninhos que já começa a pegar, por exemplo, uma cobertinha, um bichinho de pelúcia e tenta apoiar a sua própria cabeça como se fosse um travesseiro. Então a gente ali já está vendo realmente que esse bebê está procurando um apoio para a cabeça. E por que teoricamente antes de 1 aninho eles não procuram e não é indicado, né? Primeiro, vale a gente lembrar que quando a gente tem um bebê, o bebê ele tem um tamanho de cabeça proporcionalmente ao corpo diferente da gente, né? Então, ó, a nossa cabeça, ela é proporcionalmente ao nosso corpo um pedaço muito pequeno do corpo, né? O bebê, esse aqui representa um bebê já de em torno de alguns meses, né? 4, 6 meses, mais ou menos o peso e tamanho desse bebezinho. Mas quando é um recém-nascido, a cabeça desse bebê ainda proporcionalmente ela é quase 1/3 do corpo. Então, quando esse bebê está deitado, a cabeça dele já é maior, né? Então, eu vou colocar aqui na frente, acho que fica melhor para vocês verem. A cabeça desse bebê já é maior, então ela já fica como se estivesse apoiada. Quando a gente passa a usar travesseiro, gente, a gente pega um apoio para essa cabeça, por exemplo, muitas vezes o que a gente pode fazer? Dobrar essa via respiratória. E ao dobrar a via respiratória, a gente gera uma dificuldade, né? E esse bebê muito pequeno ainda não consegue, o centro da respiração ainda é imaturo, ele não sabe ainda se virar, mudar de posição, e ele pode realmente sofrer uma asfixia por dobrar essa via respiratória, né? É o mesmo cuidado que a gente costuma ter, por exemplo, nos bebês confortos, quando a gente coloca o bebê apoiado lá, de não deixar o bebê muito dobrado sobre o seu próprio pescoço, porque ele realmente pode dobrar a via aérea e ele não se dá conta disso e acaba sofrendo uma asfixia, tá? Então, quando eles vão sendo maiores, como eu falei para vocês, então a cabeça deles vai proporcionalmente ficando menor em relação ao corpo, que é o que acontece com a gente, então essa cabeça ela vai ficando mais para baixo. Aí sim é onde vale a pena a gente já começar a trabalhar com alguns apoios da cabeça, que é o travesseiro, né? Esse travesseiro ele deve ser sempre fino, macio, sem muito penduricalho, gente, sem muito frufru, né? Eu sei que a gente ama tudo muito enfeitado, tudo muito lúdico, mas a cama do bebê ela deve ser o mais limpa possível, sem coisas que ele possa trazer sobre ele, que ele possa colocar sobre o nariz, que ele possa se enrolar, né? Então o travesseiro, ele a partir do momento que a gente usa, ou inclusive, né, algumas famílias relatam em consultório, não, mas o meu bebê ele dorme muito melhor com um travesseiro fino do que sem o travesseiro, mas que ele seja sempre muito fino, né, muito fino, macio, só o travesseiro e a fronha, sem nada que possa gerar realmente um risco para o bebê, e a gente vai apoiar ele, né? O ideal para o bebezinho, na verdade, gente, é a gente elevar um pouquinho a cabeceira do berço, então esse bebê ele já vai estar mais confortável, não precisa do travesseiro, né, até para não gerar mais ainda esse posicionamento da cabeça e do pescoço, ele vai ficar bem posicionado e você vai ficar tranquila e segura, tá? Então, preferencialmente, a gente não vai usar o travesseiro até, né, em torno ali de 1 a 2 anos. Se usar
ou a partir dessa idade, fino, macio, seguro, né, sem muita coisa ao redor. E por último, como todo travesseiro, tanto do bebê quanto da gente, né, que ele seja de preferência anti-alérgico, anti-ácaro, anti-mofo e que seja trocado a cada 1 a 2 anos. Se o bebê sua muito, né, se ele acaba suando bastante, a gente pode usar aqueles travesseiros com protetor de travesseiro também para estar lavando esse protetor com frequência, que ele seja impermeável, ou acabar lavando o próprio travesseiro mesmo, se ele for dessas opções que a gente consegue lavar em casa também e colocar para secar, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Essas orientações, gente, assim, para o bebê recém-nascido, elas são muito importantes, né? Porque às vezes a gente, assim, faz as coisas porque todo mundo faz ou porque entende que era melhor e muitas vezes não é a recomendação mais segura, né, para o nosso filho. E, inclusive, sobre esse respeito, vocês sabem que a gente tem o nosso curso também, o Manual do Cuidado, o primeiro ano de vida do bebê. Ali, gente, assim, são mais de 50 aulas, né, de cada assunto assim esmiuçadinho, enxoval, tem lá PDF para vocês a respeito da malinha da maternidade, né? O que você pode levar para a maternidade, sugestões. Então tem bastante coisa bem legal assim para quem tá nesse momento ali da gestação ou de ter um bebê bem pequenininho em casa, vai poder acompanhar durante todo o primeiro ano. Se você tem um bebê menor de 1 ano, ainda te indico mesmo assim, você pode ir, voltar nas aulas, orientações sobre sono, rotinas, vacinas, reações vacinais, febre, introdução alimentar, tem muito assunto, tá? Mas esses vídeos iniciais, eles ficaram muito especiais, sabe? Muito legais mesmo, explicando tudo a respeito de enxoval, o que a gente usa, produtos, né, que são importantes pra gente estar usando no bebê, tudo pra gente estar bem orientada, bem informada, tá bom? Espero que vocês estejam bem aí com a família de vocês. Se ficou alguma dúvida a esse respeito, deixa aqui nos comentários, se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana a gente tá junto por aqui, falando sobre a saúde dos nossos filhos. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.